De volta para mais um bloco de frente com o Boni, esse gênio da televisão. E é mesmo. Ô, Boni, vamos resolver as polêmicas? Vamos. Você, a partir do lançamento do livro, em que você diz de alguma maneira que você foi contra... Você diz claramente que você foi contra a famosa edição do debate... debate esse do qual eu participei como jornalista, inclusive fazendo pergunta pela Bandeirantes, entre Lula e Collor em 89. Gerou uma série de perguntas em entrevistas. Aí saiu que você comentou que preparou o Collor para aquele debate. Isso gerou inúmeras controvérsias. Eu vi lá... Eu acho que todo mundo com bom senso percebeu que o Collor, naquele debate, levou a melhor. Você também já disse isso, disse no livro. Como é que você responde a essa coisa da manipulação que estão falando? Vamos ser precisos, né? Eu não preparei o Collor para o debate. Eu fui solicitado a ajudar, a dar um palpite, uma dica. Eu não participei, nem falei diretamente com o Collor. Quem me procurou foi o Miguel Pires Gonçalves, que queria que a Zélia Cardoso de Mello queria ouvir alguns palpites sobre como fazer o programa. Eu dei os palpites e depois o julgamento de como se deu o debate fiz em casa. E vi que eles tinham seguido algumas das orientações que a gente deu, que não é manipulação. Porque se você abre uma gravata do Collor para ele ficar mais à vontade, é a mesma coisa que você botar uma gravata linda no Lula para ele ficar mais bonito. Entendi. Então, de forma que isso é uma coisa dos marqueteiros. Eu nunca fui marqueteiro, mas dei opinião para a Zélia. Ela que levou lá. Comparando o programa da Bandeirantes com o da Globo, eu vi que ela tinha seguido algumas dessas orientações. Assisti o debate de casa. Achei que o Collor havia ganho o debate por uma boa diferença, uma pequena diferença para mais um pouquinho. Mas isso aconteceu, acho que numa sexta-feira ou coisa assim, não tenho precisão. Mas quando eu fui para Angra, fui com o Armando Nogueira, e nós assistimos a edição do debate no... Armando Nogueira, então, diretor do jornalismo Armando Nogueira, da Globo. diretor de jornalismo da Globo. E fomos lá, quando assistimos, na hora do almoço, o debate, nós vimos ali a edição e o Armando achou que a edição não estava bem feita. Estava desequilibrada. Estava desequilibrada a favor do Lula, um pouquinho. Mas ele achou que não era nada grave, tanto que nem ligou para interferir. À noite, quando nós assistimos no Jornal Nacional, nós vimos que alguém havia mexido na edição e ela era inteiramente favorável ao Collor. Essa edição foi feita por ordem do Dr. Roberto Marinho. Quem estava lá no momento do jornalismo, acho que era o Oberico, não sei quem mais estava na emissora, mas o Dr. Roberto Marinho exigiu que fosse feito assim. O Armando Nogueira, que adorava futebol, disse que assim, o Collor ganhou o debate de 3-2. O público entende isso mais facilmente. E na edição da Globo, ele tinha o ganho de 10-0. Entendi. Entendeu? Isso aí foi não uma manipulação, mas não acho que isso tenha tido qualquer repercussão na eleição. Porque o debate deu 68% de audiência nas emissoras Bandeirantes e Globo somadas no dia da exibição. E o Jornal Nacional naquele dia deu menos de 50%, onde foi a edição. Portanto, mais gente havia visto o debate na íntegra do que a edição. Então, a edição não teria como influenciar as pessoas que assistiram realmente o debate. Mas, de qualquer maneira, foi uma interferência do Dr. Roberto, que naquele momento... Em favor do Collor. Que naquele momento apostava no Collor, como eu também apostava, como uma espécie de renovação, uma juventude que viria a renovar o Brasil. E a gente tem até que reconhecer que ele fez algumas coisas, como abertura de mercado, quer dizer, um pouco dessa expectativa foi cumprida. Como que naquele momento a gente estava realmente torcendo para que o Brasil tivesse um presidente mais jovem, com a mente mais aberta. Foi isso, então. Foi isso que aconteceu. A segunda polêmica é mais particular, porque você, conhece bem o jeito de falar, disse, primeiro fez uma confissão que está no livro e que você confirma que você tem 3 casamentos, não é isso? E... Quantos filhos mesmo? Filhos? Eu vou ter que contar. O Boninho, a Gigi, o Diogo e o Bruno. Bruno. Exato. 4. E quantos netos? Netos são 7. 7.
Aí você admite que a televisão, o seu estilo de vida na época, o seu profissionalismo triturou algumas famílias, as duas primeiras pelo menos. E depois, estendendo esse assunto numa entrevista também, você diz assim, neto para mim não é parente. E eu fiquei imaginando o que teria gerado esse seu comentário nas casas dos seus filhos. É simples, é simples, é simples. Bom, na casa deles é diferente, né? Cada um lê as coisas como quer. E cada repórter, nesse momento, nós estávamos preparando uma entrevista, tinham 2 ou 3 jornais, uma revista e 2 jornais. E cada um entendeu de um jeito. A época entendeu de uma maneira simpática, a quem não entendeu assim, o jornal entendeu de uma outra maneira. Mas meu avô espanhol, que era muito afetivo e muito carinhoso, ele botava um pouco os netos à distância para evitar que ele se apaixonasse pelos netos. Então ele me dizia, geneticamente, neto não é parente. Então é o seguinte, você casa com uma mulher, fica 50%, 50%. Vem seu neto, ele é 25%. É 25%. Um bisneto é 12,5%, se a genética for boa. Então, geneticamente, tem uma distância entre você e seu neto, mas efetivamente é outra coisa. Então, eu separo. Neto não é parente do ponto de vista genético. Do ponto de vista efetivo, eu tenho medo dos meus netos porque eu posso me apaixonar perdidamente por eles. E você não é cara que se entregue fácil, que Não, eu mas sei, dá pra perceber. Mas você não é um cara pegão, beijoqueiro, nunca foi? Não, um pouquinho, né? Pouquinho. Tá ficando. Não, Ficou pouquinho. mais, vamos dizer. Mas você sempre teve você não foi sempre um pouco avesso a demonstrações assim? Eu sou muito discreto, eu sou assim, low profile. Então, assim, eu gosto muito de conversar, de trocar ideias. Assim, meu grau de afeição é muito intenso. Eu acho que então não preciso ficar demonstrando ele a todo minuto. Ô, Boni, voltando um pouco à televisão lá de trás, dos primórdios. Você viveu de perto, muito de perto, os anos da censura prévia durante os governos militares. O jornalismo e até as novelas, né? Tá tudo no teu livro, sofreram muito com a tesoura dos censores. Você vê algum perigo desse chamado controle de conteúdo voltar, mesmo que de maneira camuflada? Andaram ameaçando umas coisinhas uns palpites, não é isso? Eu vejo com extrema preocupação. É extrema preocupação, porque hoje você tem tantos mecanismos de controle da televisão em casa e acho que você tem, inclusive, a obrigação de indicar para que idade serve aquele programa, mas a tutela do espectador não pode ficar por conta do Estado. Ela tem que ficar por conta dos pais, tem que ficar dentro da família. E eu não vejo na televisão nada que possa ser impeditivo para uma criança ver, porque o mundo hoje está aberto aí, na rua, em todo lugar, nas praias, nas cidades, nos campos, nas favelas. Quer dizer, a miséria, a fome, a violência estão expostas de uma tal maneira que a televisão é café pequeno perto disso. Mas, de qualquer maneira, eu vejo com muita preocupação o retorno das senhoras da Vila Maria e dos representantes dessas mulheres. Porque os representantes dessas mulheres estão falando da oficialidade. Da oficialidade. Quer dizer, qualquer tipo de interferência ele vai conduzir a censura. Não há como você regular o grau de censura ou o grau de controle. Ou há controle ou não há controle. Liberdade só existe sem nenhum controle. Ô, Boni, eu lendo seu livro, me deu... só de lembrar já me dá um negócio assim. Me deu mesmo uma emoção diferente. Sim. Eu fiquei muito comovida de estar no meio dessa história, certo, me lembrei... Sua história comigo é uma história muito bonita. Em matéria de violência não tem nada igual. Você meteu o pé na porta, entrou e disse assim, eu sei tocar tamborim, guitarra, escrevo, faço canto, faço jornalismo, sou repórter, sabe? Está contratada, fica calma aí. Não, foi um momento muito agradável, eu acho que eu acertei na mosca em te contratar. Falando sério. Você sabe que você para mim, a jornalista mais importante do Brasil e eu tenho muito orgulho de ter participado disso. Obrigada, mas eu fico comovida de fico. estar lá naquele começo. E aí, a sensação que eu tive lendo o seu livro é que tudo foi feito. Então, o que eu queria perguntar para você é certo o que eu estou falando? Eu estou falando bobagem? Quer dizer, é tão rico, é do nada para um crescimento, lutas, tentativas, malandragens, tudo tão rico para chegar aonde chegamos. E eu fico pensando nessa geração, até a segunda geração depois da nossa,
se já tem tudo pronto, ou essa aventura que foi a sua vida e que a minha, em parte, eles vão poder repetir de que maneira isso? Bom, eles têm que repetir. No meu entender, nada está pronto, tudo pode ser melhor. E com o advento da internet, das redes sociais, das mídias sociais, dos aplicativos móveis, o mundo está se alterando violentamente. De forma que eu acho que a televisão também vai ter que ser mudada. Então, essa que está aí está pronta, mas é necessário fazer uma nova. E esse pessoal todo tem chance de fazer uma nova e provavelmente com o conhecimento que eles têm e mesmo aprendendo com as coisas que nós vivemos, eles vão fazer melhor que a gente. Agora, Boni, a televisão moderna, daqui para frente, ela passa obrigatoriamente pela internet? Passa obrigatoriamente pela internet, porque você imagina hoje com o YouTube está no ar, 3 bilhões de acessos diários, né? Você vê um Facebook com quase 1 bilhão de participantes, um micro blog como Twitter, de 250 milhões de pessoas participando disso. E os aplicativos móveis que você vai tocar o seu dedinho no seu telefone, no seu iPad, que você vai ter acesso imediato a tudo, vai obrigar a que a televisão seja muito mais ágil e vai haver uma coisa que é fundamental. O que é enlatado na televisão, e hoje há muita coisa enlatada na televisão, vai virar video on demand. Você vai acessar aquilo a hora que você quiser, onde você estiver, da maneira como você quiser. E você vai ter que ter uma televisão em cima de coisas ao vivo, de acontecimentos rápidos, de eventos, e alguma coisa que pode sustentar um pouco ainda da parte do enlatado é, no Brasil, a telenovela, que é uma cultura nossa, mas ela vai segurar a pessoa para ver na televisão isso no dia seguinte, desde que as emissoras não disponibilizem isso na internet. Olha, eu quero falar sobre novelas, que é um capítulo à parte, Maravilha, é o próximo bloco. é. Mas eu queria terminar esse ainda fazendo uma pergunta. A televisão aberta hoje, quer dizer, ainda é a soberana, mas existem 100 canais de TV fechada. Exatamente. Mas quem assina a televisão e paga pela assinatura, metade dos assinantes estão vendo televisão aberta. Agora, os que pagam essa televisão hoje são a classe C que ascendeu, certo? Pouquinho, é. Um pouquinho. E agora, o canal a cabo, que era uma reserva de sofisticação, vamos dizer, no sentido de você poder ver um filme ainda com o som original certo, e certo. lendo, eles Opção extraordinária. Eles estão discutindo e já estão traduzindo tudo. Patrícia Kogut toda hora fala disso lá na coluna dela no Globo. Que Já tem canais específicos de filmes dublados. Mas estão querendo ampliar isso ainda mais. Certo. O que acontece com a TV a cabo no Brasil com a ascensão da classe C? Eu acho que toda vez que a televisão... As duas coisas são preocupantes. Toda vez que a televisão, por assinatura, quer se aproximar da televisão aberta, ela perde o seu espaço, porque ela tem que ser realmente uma opção. Então, o fato de a classe C aderiu parcialmente à televisão por assinatura, e eu não acredito que vai crescer muito em cima da classe C. Agora, de qualquer maneira, o importante é que você tenha na televisão por assinatura um canto para as pessoas que querem ver o filme em inglês, que querem ter uma informação mais sofisticada, mais aprofundada, uma informação em deep, que é para poder realmente entender o que está acontecendo. De forma que eu acho que essas misturas todas de televisão aberta, com televisão fechada, com internet, tudo isso aí, cada um vai ter que definir exatamente o seu posicionamento. Porque se elas se confundirem e se posicionarem em lugares errados, uma vai acabar atrapalhando a outra, e quem vai perder mais disso aí será a televisão por assinatura, que o assinante vai imaginar que não vale a pena pagar por aquilo. Isso é bom porque você já falou isso também e a gente sabe. Diziam que a televisão ia acabar com o cinema, que a internet vai acabar com a televisão, e você não acredita nisso. Não, eu não acredito nunca em veículo nenhum que seja extinto. Acredito em todos os veículos, que todos os veículos sejam modificados. Haverá uma alteração nos jornais, nas revistas que já estão migrando para a internet. Haverá uma alteração na televisão aberta, que terá que ter um outro padrão, um outro tipo de grade de programação, não essa que está aí convencional. Então, tudo vai mudar, mas isso é natural, faz parte do mundo.
Aliás, a televisão, a TV Globo, por exemplo, ela se mantém com uma programação muito semelhante ao que você deixou, não é isso? A grade continua mais ou menos aquela grade rígida e dá para aguentar assim algum tempo, mas ela tem a obrigação de pensar num outro caminho, porque fatalmente virá esse caminho e vai ter que ser percorrido pela TV Globo como pelas outras emissoras. Termina aqui o segundo bloco de Frente com o Boni. Daqui a pouco eu vou voltar e vou falar sobre ele, com ele sobre a carreira de ator dele. Ai, extraordinária. Vocês não podem perder. Daqui a pouquinho.